E aí, povo de Deus, vamos lá enviar, vamos lá enviar, vamos lá enviar. Vamos falar de um assuntinho. Agenda, planejamento, data. Eita Deus. Vamos falar de um assuntinho chamado trabalho. Lembra que eu falei que a gente ia falar do papo de trabalho? Então, vamos para o assunto do papo de trabalho hoje será o novato. O novato, quando chega, o que a gente precisa fazer com ele para ele se orientar? E hoje eu vou divulgar também as datas dos cursos até julho, tá? Então, é o seguinte, tem um novato na empresa, o que é que eu vou fazer com ele? Tá certo? Qual é a energia do novato? Geralmente, o novato, bom dia, vocês vão mandando assuntinho. O novato, quando chega numa empresa, ele quer mostrar serviço, afinal, ele quer tentar ficar, né? Ele quer garantir espaço. Se for homem, ele vai tentar garantir espaço por território. Se for mulher, vai tentar garantir espaço por cuidado, tentando cuidar de todo mundo. E o novato tem uma energia da novidade. Ele chega, ele quer olhar, ele tem ideias e inovações, ele tem um olhar de avaliação. Ele não tem ideia, que é o contrário, ele precisa ter um olhar de aprendizado. E aí ele inverte os papéis, ele vira supervisor, ele se acha consultor. Ele vai avaliar tudo ao redor dele para dar ideias. E aí daí para frente é só para trás. Por quê? Porque você não foi contratado para ser supervisor, avaliador. Você foi contratado para uma determinada função. E se você está avaliando muito, olhando muito, é porque você não está fazendo o que você foi contratado para fazer. E outra, por que o novato tem essa energia de querer mudar tudo do jeito que tá? Porque, como ele chegou agora, ele pegou as coisas prontas. Então, ele não tem ideia, ele não consegue mensurar o trabalho que aconteceu, os processos que foram feitos para chegar naquele ponto ali, para poder as coisas se organizarem daquela maneira ali, tá? E aí, ele não consegue valorizar o trabalho das pessoas. Então, quando o novato chega e ele quer mudar tudo, ele desvaloriza o trabalho das pessoas que estão ali há mais tempo e que organizaram aquelas coisas daquela maneira. Esse é o primeiro ponto. E aí, ao invés dele gerar uma energia de integração, né, de adaptação, ele gera uma energia de competição. Esse daí chegou agora, não sabe nem se fica quer armar rede, né? Então, o novato, ele precisa ser integrado com a pessoa mais antiga da equipe, para que essa pessoa possa apresentar para ele as questões, possa integrá-lo, né, para ele entender o que está acontecendo ali. E ele precisa de segurança, né, ele precisa de muito treinamento e de muita segurança para as coisas acontecerem. Eu vou falar sobre treinamento lá no Comunicação Construtiva, porque na questão dos treinamentos, eu nunca posso pegar a pessoa mais eficiente. E fulano é o melhor nisso, ele é que vai ensinar os novatos. Não. Porque se ele é muito bom, ele terá muita dificuldade em diminuir esse processo para uma pessoa nova. Entende? Se eu sou piloto de Fórmula 1, eu vou ser um bom instrutor de autoescola? Não. Porque eu não consigo mais chegar lá atrás. Entendeu? Chegar lá no primeira, segunda, terceira. Eu acho que teve uma reportagem uma vez com o Nelsinho Piquet, eu acho que ele foi fazer... colocaram ele no Grande Prêmio do Brasil, colocaram ele para fazer a prova de habilitação, e o cara disse, ele não passa, porque ele sai de terceira, né? Então, assim, quando eu sou muito bom num assunto, muito bom, e eu sempre falo isso, quanto melhor você for num assunto, mais difícil de você conseguir entregar esse assunto para alguém. Porque mais você vai continuar falando com as pessoas que estão no seu mesmo nível de interação, que é muito interessante conversar com essas pessoas, mas isso é network, isso não é cliente, tá? Então, para você... E as pessoas no marketing falam assim, você tem que emburrecer o processo. Não, isso é mentira. Você não tem que emburrecer o processo. Você tem que segmentá-lo e organizar ele numa sequência lógica. Então, quanto melhor você for em algo,
mais difícil para você segmentar e colocar em sequência lógica. Quem é que vai te ajudar nisso? A pessoa mais débil nesse assunto, a pessoa que tiver maior dificuldade nesse assunto é a pessoa que mais vai te ajudar a estruturar esse assunto. Então, quando eu chego um novato e eu vou treiná-lo, e eu acabo pegando o melhor cara de vendas para treinar os novatos de venda, daí para frente é só para trás. Porque o cara que é o melhor de vendas, ele não tem só técnica de venda, ele tem experiência. E o novato, ele pode aprender as técnicas, mas ele não vai ter experiência. E pela falta de experiência, ele vai se atropelar nas técnicas, entendeu? Aí, daí pra frente, é só pra trás. Manda aí um assuntinho. Seguinte, esse final de semana a gente vai refazer o EBOL. Semana que vem vai ter comunicação construtiva. E aí eu acho que na outra semana vai ter comunicação comercial via WhatsApp. Mas eu não vou divulgar muito não, tá? Eu vou colocar aqui, etc, etc. Por que, Leiliane? Porque eu tô entregando os meus processos do mestrado, tô até aqui, de dor de cabeça, de coisa pra fazer. Então, eu tô realmente organizando turmas pequenas pra gente ter um aproveitamento, ter uma coisa mais legal, tá? E aí, hoje eu vou colocar o calendário das datas, que tem gente me pedindo curso de constelação estrutural, vai ter em maio, eu acho. Em abril, acho que vai ter constelações além de Bert, enfim. Galera das terapias, não se preocupem que a agenda de vocês já tá feita. Galera da comunicação também. Leiliane, por que tu fala de comunicação e fala de terapia? Gente, nós seres humanos somos seres de acordos comuns, somos seres comunitários. E os acordos comuns, através dos acordos comuns se estabelece a comunicação. A comunicação, ela só expressa, chancela e organiza os acordos comuns. Então, no campo terapêutico, a comunicação é super importante. E nas relações, em qualquer relacionamento humano, a comunicação é muito importante. Eu sou formada em comunicação também, né? Long time ago. Tenho DRT. Eu sou radialista. Ao vivo com vocês. Então, tudo que você tiver hoje, tanto de problema como de solução, existe uma frase que te levou a esse lugar. Se você brigou com alguém depois que ele disse isso. E diz assim, depois que ele disse aquilo, pra mim foi a gota d'água. E se você se prendeu a alguém também e se tornou fiel a essa pessoa, foi também por algo que ela disse. Ela olhou pra você e disse algo que disse, nossa, ali eu entendi quem era essa pessoa na minha vida. Então, a comunicação, ela fala de acordos, ela fala de alianças, ela fala de processos, ela fala de tudo. Então, tanto no campo terapêutico como no campo profissional, e eu estudei muito constelações estruturais, que aqui na Europa é do business, né? É onde se trabalha nas empresas e etc. Essa questão da comunicação, da palavra não dita, é o que mais acontece, é o que mais fracassa as empresas, né? Assim como nos relacionamentos também, é o que mais fracassa. Então, uma coisa, ela se passa com a outra, tá? Quando eu comecei a estudar psicologia, eu achava que eu ia trabalhar no RH. Depois eu disse, Deus me livre, deixa eu aqui. Eu gosto de trabalhar nos processos, eu gosto de trabalhar nos treinamentos e etc, etc, etc. E aí eu conheci as constelações estruturais, me tornei tradutora do material, porque o material é aqui da Alemanha. Então, assim, as estruturais, elas são diferentes, porque elas são desenvolvidas por matemáticos e engenheiros, então elas têm esquemas, elas não são terapêuticas, elas podem ser utilizadas em processo terapêutico, mas o objetivo delas é trabalhar com empresas e organizações, né? E aí eu fui atrás de estudar, e quando eu vinha pra cá eu vinha fazer curso, workshop, não sei o que, estudei alemão para poder entender, e, enfim, e acabei recebendo, né, o privilégio de ser a tradutora do material do feedback do CPC, né, do CIST aqui da Alemanha. Então, é por aí que a banda toca, tá? Por aí que a banda toca. Manda aí um assuntinho, que eu tenho 10 minutos de live, que eu vou embora, que eu tô até o talo de serviço para poder entregar o que eu preciso entregar. E, sábado, quem quiser vir pro comunicação, pro tirar o EBOL, sábado a gente vai ter uma ferramenta linda. Eu sempre gosto quando as coisas dão errado. Eu adoro quando as coisas dão errado. Por quê? Porque eu aprendi que existe o nosso arranjo e existe o arranjo maior.
tudo que dá errado na minha mão, eu agradeço. Tudo que tá no meu... Antigamente eu era uma pessoa muito controladora, muito exigente, muito, né? Então, assim, tudo tinha que estar ali na planilha, no número. Eu sou a mulher da planilha, do planner, do número, da tabela e etc, etc. Quando alguma coisa saía da minha programação, você queria ver o Satanás e não queria me ver. Pensa... Meu Deus, eu ficava louca, possuída de ódio. Tinha muita dificuldade de me recuperar daquilo ter dado errado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando as coisas dão errado, eu adoro. Eu faço um planejamento e fico procurando onde é que pode dar errado. Porque sempre que dá errado, me chama para um lugar que eu não teria visto se tivesse dado certo. Então, me chama para um lugar muito legal. Então, a gente fez tirando o ebó semana passada e meu marido teve um acidente aqui na garagem, né? Aqui de casa. E aí, a gente teve que interromper e tal e adiamos pro próximo sábado. Então, nesse intervalo, várias coisas já aconteceram a favor e melhoraram esse encontro. Então, a gente vai ter um encontro melhor, com mais ferramentas, com mais coisas, etc. Então, hoje em dia, tudo que dá errado, eu agradeço, eu agarro e fico esperando. Eita, o que é que eu preciso ver que eu não veria se eu estivesse em movimento? O que é que eu preciso enxergar aqui que eu precisei ser paralisada? Mas, claro, que isso é uma adaptação, tá certo? Isso é uma adaptação bem longa. Manda aí o assuntinho pra gente assuntar. Um assuntinho. Vou fazer uma pergunta técnica. Vocês viram a amiguinha que foi falar de mim lá, que trabalha com liderança feminina. Você torce por outras pessoas? Né? Você vibra com o seu concorrente. Eu não acho que existe concorrente. Eu acho que existem pessoas que vendem o mesmo produto. Porque o público é diferente. Mas você consegue torcer pelo outro. Porque você vai ver que a vida adulta, a gente não consegue muito vibrar com a alegria do outro. A gente é sempre treinado a competir. E é por isso que eu falo de comunicação construtiva. Porque a nossa comunicação, ela é destrutiva, né? Ela é destrutiva, imperativa, enfim, ela é todos os paranauê. Então, é muito difícil a gente conseguir torcer por alguém, vibrar, ver o outro feliz, ver o outro bem. E a internet, ela é uma rede de ódio, ela não é uma rede de afeto. Embora o like tenha o símbolo do coração, ela é uma rede de ódio. Ela é uma rede que ela engaja, o que gera engajamento é aquilo que gera raiva em você. Eu gero raiva em você, eu gero desconfiança e você vai lá e comenta e esse comentário vai engajar o vídeo. Então ela é muito uma rede de ódio, ela alimenta muito esse comportamento de eu querer destruir o que você fez, de eu querer derrubar o que você fez. E a gente precisa estar atento a essas coisas, tá? Mira, cariño, buenos días. Me voy porque tengo mucho que hacer. Un besito, nos vemos.